Você já percebeu que, por mais que receba seu salário todo mês, o dinheiro parece escorrer pelos dedos? É como se a gente trabalhasse duro, contasse cada centavo, mas no fim só sobrasse a sensação de estar preso numa roda de hamster. E aqui vai uma afirmação que pode até soar contraintuitiva. O problema não é quanto você ganha, mas como você pensa e age com esse valor. Sim, até quem recebe R$ 5.000 pode continuar pobre se não souber aplicar uma simples regra de educação financeira que os ricos entendem muito bem. O maior erro não está no tamanho do salário, mas no que você faz nos primeiros minutos depois que ele cai na conta. E é justamente isso que vou te mostrar agora. A diferença entre continuar preso à renda ativa e aprender como investir para construir uma renda passiva que muda sua vida. Renda ativa e passiva. Quando eu comecei a entender minhas próprias finanças, percebi que passava a vida inteira correndo atrás do meu salário e nunca deixava o dinheiro correr atrás de mim. A famosa renda ativa é como aquele amigo que só aparece quando você trabalha. Se você não bate ponto, não tem nada na conta. É o salário do emprego, os R$ 5.000 que entram porque você dedicou horas do seu dia. Já a renda passiva é diferente. Ela funciona como plantar uma árvore. Você cuida no começo, rega e depois os frutos caem sozinhos, sem você precisar subir na escada todo dia. E acredite, foi nesse ponto que a educação financeira começou a mudar meu jeito de enxergar a vida. Deixa eu te dar um exemplo prático. Um barbeiro que depende só da tesoura está limitado pela quantidade de cortes que faz por dia. Isso é renda ativa. Agora, se esse mesmo barbeiro monta um curso online de como investir em técnicas de corte, vende para centenas de alunos e recebe todo mês sem precisar cortar cabelo, ele criou renda passiva. É isso que diferencia quem só sobrevive de quem começa a pensar como um rico. O segredo não está apenas enquanto você trabalha, mas em como você estrutura o seu dinheiro para que ele trabalhe no seu lugar. Eu mesmo já vivi os dois lados. Quando tinha apenas renda ativa, cada final de mês era uma corrida contra o relógio e a sensação era de nunca sair do lugar. Mas quando comecei a separar 10% do meu salário para investir em ativos, ações sólidas como Itaúsa, fundos imobiliários e até renda fixa, percebi que esse dinheiro virava uma segunda fonte, crescendo sem que eu precisasse pôr mais horas no relógio. E sabe o que é melhor? Essa pequena mudança mental me fez enxergar que educação financeira não é só teoria, é sobrevivência. E se você acha que isso é conversa de investidor distante, espera só até entender como usar o patrimônio para se aproximar de uma vida muito mais livre. Ativos e passivos. Se tem algo que aprendi na marra, é que nem tudo que você compra te torna rico. Existe uma grande diferença entre ativo e passivo, e essa é a linha que separa quem domina as finanças de quem vive sempre no vermelho. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo, tudo que tira. Simples, mas poderoso. Quer ver um exemplo? Sua casa própria, que muita gente chama de conquista, pode ser um passivo se ela só gera contas como IPTU, condomínio e manutenção. Agora, se essa mesma casa gera renda passiva via aluguel, aí sim ela se transforma num ativo valioso. Eu já vi muita gente comemorar quando consegue comprar um carro com o salário. Só que no fim das contas, o carro é um buraco sem fundo. Combustível, seguro, pedágio, oficina, tudo isso correndo contra você. Mas se esse mesmo carro for usado como ferramenta de trabalho, seja para fazer delivery, transporte de passageiros ou até para empreender de forma criativa, ele pode virar um ativo que aumenta sua renda ativa e, com estratégia, até se conecta à renda passiva. É aí que a educação financeira mostra seu valor. Aprender a enxergar além da superfície. Eu costumo dizer que ativos são soldados que lutam por você mesmo quando você está dormindo, enquanto passivos são ladrões silenciosos que esvaziam seu bolso sem pedir licença.
Quando comecei a investir, por exemplo, em fundos imobiliários e tesouro direto, entendi que cada real era um soldado novo na minha tropa. Era como se meu exército de 5.000 reais crescesse a cada mês, trazendo reforços. E essa visão mudou o meu modo de consumir. Cada vez que penso em comprar algo, pergunto se aquilo vai trabalhar para mim ou me escravizar. E acredite, essa reflexão abre um caminho muito interessante para falar sobre mentalidade financeira. Mentalidades financeiras. A grande virada de chave na minha educação financeira não veio quando ganhei mais dinheiro, mas quando mudei a mentalidade. Existe quem gaste todo o salário só para sobreviver. Paga contas, come, dorme e recomeça no mês seguinte. Essa é a chamada mentalidade da escassez, que aprisiona. Outros já guardam um pouco para lazer, mas ainda não constroem nada duradouro. E sabe o que acontece? Passam a vida acreditando que nunca vão conseguir ser rico, porque confundem realidade com destino, quando na verdade é só questão de ajustar a forma de pensar. Eu conheço pessoas que sobem um degrau. Elas pagam o necessário, aproveitam um pouco a vida e ainda tentam construir patrimônio. Parece bonito, mas muitas vezes esse patrimônio vira passivo. Uma casa financiada, por exemplo, que suga mais do que devolve. Já quem desenvolve a mentalidade próspera entende que primeiro paga o essencial, depois se permite um pouco de prazer e, acima de tudo, investe em ativos que geram renda passiva. É como transformar cada 5.000 reais guardados em pequenas máquinas de produção de dinheiro. Esse é o ponto onde a diferença começa a aparecer. Mas existe um nível ainda maior, a mentalidade abundante. Essa mentalidade não espera sobrar, ela prioriza o investimento logo de cara. É como se cada real fosse um tijolo colocado num castelo que se sustenta sozinho. Primeiro você investe, cria ativos, eles geram renda passiva e só depois você paga contas e aproveita a vida. Quando entendi isso, percebi que a liberdade verdadeira não está em ganhar mais salário, mas em saber como investir de forma que o dinheiro trabalhe no meu lugar. E é justamente aqui que nasce a disciplina que vai preparar o terreno para falar de estratégia prática na hora que o salário cai na conta. Toda vez que meu salário caía na conta, a sensação era a mesma. Alívio seguido de correria. Pagava contas, comprava alguma coisa e no fim do mês parecia que o dinheiro tinha evaporado. Foi só quando entendi a regra do 60-30-10 que minha educação financeira realmente ganhou força. Separar 10% de cara para investir em ativos não é um luxo, é sobrevivência. É isso que vai transformar cada parcela de 5.000 reais em sementes que ao longo do tempo crescem e começam a gerar frutos de renda passiva. Na prática funciona assim: se eu ganho 5.000 reais, tiro 500 no ato e mando para a reserva de emergência ou para algum ativo simples, como Tesouro Selic ou um bom CDB. Os 3.000 ficam para gastos fixos, aluguel, luz, comida, e os 1.500 restantes vão para lazer, streaming, viagem, academia. Parece pouco, mas a disciplina é que gera poder. Quando menos percebi, esses 500 de todo mês viraram dezenas de milhares. É como se eu tivesse contratado soldados invisíveis que lutam por mim nas minhas finanças, multiplicando meu dinheiro silenciosamente. Agora, se a pessoa está endividada, a prioridade é outra. Primeiro quitar as dívidas, depois iniciar essa divisão. E aqui entra algo que aprendi na pele. Não adianta esperar sobrar para investir, porque nunca sobra. Você precisa se pagar primeiro, como se fosse uma conta obrigatória. Esse é o gesto que separa quem sempre depende do salário de quem começa a construir liberdade. E a partir desse ponto nasce o próximo passo: entender como acelerar esse processo e transformar renda ativa em passiva cada vez mais rápido. Chega um momento em que apenas guardar parte do salário já não é suficiente. É preciso fazer o dinheiro trabalhar por você. Quando juntei meus primeiros 5.000 reais, tive que decidir: deixava parado ou aprendia? Como investir?
Foi nesse ponto que mergulhei de vez na educação financeira e percebi que ativos como fundos imobiliários, ações sólidas e até investimentos internacionais não eram só coisa de rico, mas ferramentas acessíveis que podiam me gerar uma renda passiva mensal, como se fosse um segundo salário caindo todo mês sem esforço. Eu lembro bem da primeira vez que recebi dividendos de uma ação. Não era muito, mas foi mágico ver dinheiro entrando sem eu precisar trocar hora por serviço. Era como se uma porta tivesse se aberto. É aí que o jogo começa a acelerar. Cada real investido volta trazendo mais amigos. E quando você repete isso mês após mês, percebe que sua renda ativa já não é a única engrenagem. O dinheiro passa a correr por você. E é assim que se constrói liberdade financeira de verdade. Não é com sorte, é com estratégia e paciência. O mais incrível é ver o efeito bola de neve acontecendo. Um fundo imobiliário pagando dividendos, reinvestido em mais cotas, gera mais renda passiva que compra ainda mais ativos. É um ciclo virtuoso que cresce de forma quase automática. De repente, aqueles R$ 5.000 que antes pareciam pouco se multiplicam em patrimônio sólido. E isso não só aumenta a segurança, mas também dá escolhas. Trabalhar porque você quer e não porque precisa. E quando você entende essa lógica, começa a surgir a pergunta inevitável: qual é o maior erro que impede tanta gente de viver essa realidade? Agora me diz, vai continuar deixando o seu salário escorrer pelas mãos ou vai usar a educação financeira para transformar cada R$ 5.000 em um ativo que trabalha por você? A escolha é simples, mas exige disciplina. O que você vai fazer primeiro? Pagar dívidas, separar 10% para investir ou continuar preso apenas na renda ativa? A decisão é sua, mas a recompensa é liberdade. E aí, você está disposto a mudar sua relação com o dinheiro? Já pensou como seria ter sua renda passiva cobrindo todas as suas despesas, sem depender apenas do suor do trabalho? Se a resposta for sim, então chegou a hora de agir. Deixe aqui nos comentários qual passo você vai aplicar primeiro. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e, claro, se inscreva no canal e ative as notificações. Só assim você vai continuar aprendendo como investir, cuidar das suas finanças e construir uma vida de verdade como um rico de mentalidade.